Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Ok, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte compreenda e coloque em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, adicione o sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante, e deixe um comentário no YouTube de pelo menos 3 palavras. Temos estudado aqui a primeira epístola de João, do apóstolo João. Hoje vamos ler do capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 24, que diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Muito bom, esse texto aqui fala do amor aos irmãos, mas alguém sugeriu que poderia ser o título para como evitar a malignidade de Caim, porque o texto começa repetindo uma verdade que João repete várias vezes aqui, repete, e eu repeti também a palavra, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ora, este mandamento de amor ao próximo já é desde o Antigo Testamento. João, no seu Evangelho, ele voltou a reforçar este mandamento. Jesus, no Sermão do Monte, também. Então, esse mandamento de amor ao próximo é muito enfatizado em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Sagrada Escritura. E aqui ele repete novamente. É muito interessante chamar a atenção que João, no seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 34, ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
Me chama a atenção que esse mandamento é desde o princípio, desde Levítico nós temos esse mandamento, e aqui diz que é um novo mandamento lhes dou. Qual é a novidade desse mandamento? É que Jesus, dando esse mandamento, falando desse mandamento, ele acrescenta, assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? A ponto de dar a sua vida por nós. No versículo 16, ele vai falar, João vai falar isso no capítulo que nós lemos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, esse novo mandamento agora é novo porque nós temos alguém que praticou de uma forma intensa este amor e de uma forma completa, Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então por isso que é novo porque Jesus demonstrou isso na sua vida diária e ao morrer na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. E então, no versículo 12, depois de ele repetir o mandamento de amor ao próximo, ele diz, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a dos seus irmãos, e a do seu irmão, aliás, eram justas. Bom, aqui nós temos uma dica de por que Caim matou Abel, que está descrito lá em Gênesis, no começo do livro de Gênesis, capítulo 4, salvo engano, Gênesis 4:8, isso mesmo, né, que Caim convida seu irmão para ir ao campo e então o assassina. E por que ele assassina seu irmão? Diz aqui porque ele era do maligno. Ele era do maligno porque as suas obras eram más. O versículo 10, que nós comentamos no estudo passado, ele diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do maligno. Todo aquele que não pratica justiça não é filho de Deus, não procede de Deus, diz o texto. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aqui diz que nós não devemos ser como Caim, que era do maligno, era filho do diabo, na expressão do versículo 10. Né? E por quê? O que demonstra isso? Demonstra que as suas obras eram más. Ele não praticava boas obras e não amava o seu irmão. Porque se tivesse amado o seu irmão Abel, não o teria crucificado, não o teria matado. O escritor aos Hebreus faz uma referência a Abel, que era filho de Deus e que as suas obras eram boas e tinha fé em Deus. O escritor aos Hebreus diz assim, capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, praticar a justiça, tendo a aprovação de Deus às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então as obras de Caim eram justas, foi testemunhado por Deus como sendo justos. E o texto diz que não sejamos como Caim. Então, como é que nós sabemos se somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Versículo 10, vou repetir, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Sabemos que somos filhos de Deus por praticarmos a justiça, não sermos como Caim, e amarmos o nosso irmão, não assassiná-lo. Né? Que Caim colocou dentro do seu coração esse desejo de assassiná-lo, porque o seu irmão reconheceu que o seu irmão era justo. E aí o versículo 13, o apóstolo diz, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Ele já repetiu, já disse isso, Jesus, aliás, ensinou isso em João capítulo 15, versículo 18, quando ele disse, se o mundo vos odeia, não se admire disso, porque antes odiaram a mim, é Jesus falando. Odiaram a Jesus, vão odiar vocês, odeiam a vocês. Pedro
vai falar nesse mesmo sentido. E aqui João está dizendo: não se admire se o mundo odeia vocês, porque odiaram Jesus Cristo e vão odiar também a vocês. Por que vão odiar a vocês? Porque vocês praticam boas obras, porque vocês amam os seus irmãos, enfim, porque vocês são filhos de Deus. Somente por causa disso. E aí o versículo 14, João diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Em outras palavras, é este o contexto do versículo. Se eu amo meu irmão, se eu pratico a justiça, que são duas características que João coloca aqui. Na verdade são três: crer em Jesus Cristo, ele vai dizer, versículo 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Versículo 10, ele falou da prática da justiça, dá o exemplo de Caim, que não praticou a justiça. Então, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que temos vida espiritual e certeza da minha salvação, quando nós amamos os irmãos, primeiro, vamos pôr em ordem aqui: crer em Jesus Cristo, praticar a justiça, amar os irmãos. Então eu tenho que primeiro crer em Jesus Cristo. O seu mandamento é esse, versículo 23, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. E no contexto aparece a prática da justiça. Então são três características que vão garantir que eu sou salvo, né? Crer em Jesus Cristo, amar os irmãos, praticar a justiça. Versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. É o caso de Caim, né? Jesus reforçou esse ensino no seu Sermão do Monte e disse que aquele que odeia, que não ama o seu irmão, mas que odeia o seu irmão, é assassino. Tem o desejo dentro do seu coração de que ele morra. Os 10 mandamentos já falavam disso, dos desejos. Não cobiçarás. E o mandamento lá, do 10º mandamento, não cobiçarás, não é só não cobiçarás a mulher do próximo. Lá tem uma lista de coisas que não é para cobiçar. Aliás, não é para cobiçar nada. Lá fala da casa, do jumento e etc. Então não devemos cobiçar. Porque todo aquele que odeia o seu irmão, né, é assassino. Assassinato é um desejo que parte primeiro do coração e depois acaba aparecendo na prática. Então, aquele que odeia o seu irmão é como se o tivesse assassinado. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, diz o texto. 16. Nisto conhecemos o amor. Olha a ênfase que o João dá no amor. Aliás, só aqui nos versículos 11 até o 20, ele vai falar deste amor que nós devemos ter de uns para com os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele vai mencionar a palavra amor aqui nesse texto. Tal a ênfase que ele dá no amor ao próximo. E nisto conhecemos o amor. Como que nós vamos saber se amamos? Que Cristo deu a sua vida por nós. Por isso que temos que crer em Cristo primeiro. E, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que eu conheço que amo o meu irmão? Se eu sou capaz de deixar a minha vida, né, o meu egoísmo, a minha cobiça de lado e amar o meu irmão e dar a vida pelo meu irmão. Versículo 17, olha, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É impossível. Se você ama o seu irmão e você o vê passando necessidade, vai ser natural que você vá lá ajudar o seu irmão. Aliás, Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, cuidar uns dos outros. No contexto de Tiago, eram os órfãos e as viúvas os mais necessitados, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
ou seja, cuidar do necessitado. Se eu amo a Deus e se eu amo o meu irmão, quando eu vejo alguma pessoa necessitada, é natural para mim ir ajudá-lo. E nisto, daí o versículo 18, já estava pulando. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Filhinhos é uma expressão recorrente aqui nesse texto, que é a expressão de afeto que João usa ao se referir aos seus destinatários, aos irmãos em Cristo. Ele também o chama de amados. Aqui ele repete novamente: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Fatos, verdade, né? Não adianta só eu dizer que amo meus irmãos, eu tenho que ir lá acudi-los nas suas necessidades. Religião pura com nosso Deus e Pai é demonstrar, ajudar, cuidar, demonstrar amor de uma forma fática e verdadeira para com o nosso irmão. E nisso conhecemos que somos da verdade, diz João, bem como diante dele, diante de Deus, tranquilizaremos o nosso coração. Somos da verdade se cuidamos uns dos outros. Tranquilizaremos nosso coração, nossa consciência não vai ficar pesada se nós amarmos o nosso irmão de fato e de verdade. E o versículo 20, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Ou seja, se você vê o seu irmão passar necessidade e não o acode, a sua consciência pesa, o coração acusa. Então, se o nosso coração nos acusar, João repete a verdade que ele já disse no capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Capítulo 2, ele disse: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que você não peque. Mas se você pecar, se seu coração lhe acusar, na verdade a sua mente, a sua consciência lhe acusar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos torna propícios diante de Deus. Mas se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, a ponto de mandar Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Amor incondicional e intenso. Versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos. Versículo 21 antes. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então nós vamos orar de acordo com o que o Espírito Santo nos orienta. Que Paulo diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito conhece a mente de Deus e é nosso desejo, nosso coração. E aqui ele diz: amados, se o coração não nos acusar, então nós temos plena confiança, o Espírito Santo estará orando por nós, intercedendo por nós, e então dele recebemos, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então o texto sugere que se nós pecarmos, o texto diz que se nós pecarmos, Jesus Cristo morreu por nós, e se o nosso coração não nos acusa, se nós temos a consciência tranquila diante de Deus, então temos confiança diante de Deus e conseguimos orar de acordo com a vontade de Deus, e então temos esta confiança, e aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se guardamos os mandamentos, fazemos diante dele o que é agradável, temos a consciência tranquila, cremos em Jesus Cristo, amamos os irmãos, praticamos a justiça, então o texto diz que dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. E qual é o mandamento? Voltamos ao que eu já falei. O seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou.
inclusive a prática da justiça, que no contexto ele ordenou isso também. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós sabemos que o amamos porque guardamos os seus mandamentos. Como eu vou saber se eu amo a Deus? Se eu guardo os seus mandamentos, se eu os conheço e os guardo, se eu pratico de palavra, de fato e de verdade, não somente de palavra, mas de fato e de verdade, conforme disse no versículo 18. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Como? Pelo Espírito Santo que ele nos deu. Esse Espírito Santo que é o Consolador, que é aquele que nos consola, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós oramos, porque nós não sabemos orar como convém. Então, se o Espírito Santo testifica com o seu Espírito, conforme a teologia de Paulo em Romanos, que somos filhos de Deus, então nós temos essa certeza. Conhecemos, que permanecemos em Deus pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Quando cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, fazer morada no nosso coração. E então nós somos imersos no e pelo Espírito Santo. Efésios 2,13. Nós somos selados com o Espírito Santo e ele passa a morar em nós. E então, nisto conhecemos que ele permanece em nós por causa do Espírito Santo que habita em nós. Ah, mas eu não sinto nada. Muitas vezes nós não sentimos nada, mas nós temos que crer. E então, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.